Boa noite, amores e amoras. Gratidão imensa por esse período que vocês tiraram da vida pessoal para estar aqui conosco, né? Bom, para os profissionais que estão no mercado, para os profissionais que estão em estudo e para os profissionais que vão entrar no mercado, hoje nós vamos falar de um item de uma lei que vai entrar em vigor agora em maio, que é o danado do psicossocial. E o que é isso, meus queridos? O psicossocial é uma lei que ela veio junto com a implantação do E-Social 2014. Então, não é uma coisa nova. É algo que vem lá de trás. Aí, o que as empresas fazem? Só copia e cola, só compra documento de gaveta e só quer fazer o arroz com feijão. E fica esperando que o governo desista 5 segundos antes do negócio vigorar. O que eu sempre falo para as empresas, para os profissionais? Faça com antecedência para você fazer com calma, porque se der errado, você tem tempo de executar o correto. Tranquilo? Até aqui, gente? Não vou falar de lei, não vou falar página, não vou falar o versículo, mas nós vamos falar o que vocês têm que fazer, tá? Então, eu já trouxe aqui uma frase de impacto para vocês. Que eu consiga ter serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Tranquilo? Bom, vamos lá. Eu sou dono de empresa. Preciso de um trabalhador novo. Não faço uma contratação correta. Só com a pessoa de qualquer jeito dentro da empresa. E depois de 45 dias você quer falar que aquela pessoa não presta? Aonde está o erro? Pensem nisso. Aonde está o erro? Isso é psicossocial. Então, essa frase, ela começa falando que você tem que aceitar, modificar, reconhecer e ter sabedoria para entender a diferença. Não é do jeito que eu gosto, é do jeito que tem que ser. Só que tem pessoas que são muito mais rápidas e pessoas que é um pouco mais lenta, mas isso não quer dizer que ela não tem habilidade para executar certas tarefas. Correto, gente? Bom, quando a gente... Oh, meu Deus do céu, calma aí. Foi. Quando nós... vamos supor, nós temos aqui, ó, 71 pessoas. Vamos supor que nós vamos abrir uma empresa todos nós juntos. Ok? Como é que eu sei o que eu tenho que fazer? Eu vou procurar o quê? Um advogado e depois eu vou procurar um contador. Na contabilidade que você vai iniciar a sua empresa. E ali ele vai falar como é que você vai abrir empresa, tudo bonitinho. E aí começa a necessidade de contratar pessoas. E quando você vai contratar pessoas, você entra em contato com quem? Com o contador de novo. E o contador fala, então, só que hoje, para você contratar uma pessoa, você tem que fazer o atestado de saúde ocupacional, tem que fazer o programa de gerenciamento de risco, que é o PGR, tem que fazer o programa de controle médico e saúde ocupacional, que é o PSMSO, e o laudo de insalubridade e periculosidade, que é o LTCAT. Dentro desses documentos, tem o quê? O psicossocial. Só que o psicossocial, gente, começa antes. O que você tem que ter para contratar uma pessoa? Você tem que ter uma descrição de cargo. E dentro dessa descrição de cargo, você tem que colocar os riscos que essa pessoa terá dentro da sua empresa, dentro da função dela. Por exemplo, um digitador, né? Um auxiliar administrativo. Ele vai ficar 8 horas e 48 minutos, ok. Telefone, WhatsApp, tela, digitando, sentado. Será que essa pessoa tem risco
Tem, ela tem risco. Por acaso, você se preocupou na entrevista de saber se essa pessoa tem TDAH, tem dislexia, tem autismo, tem transtorno de ansiedade? Olha, prestem atenção, ansiedade todos nós temos, mas o transtorno de ansiedade, não. Se ela tem epilepsia, se ela toma remédio, se ela é diabética, Carla, aonde eu estudei e a vida me ensinou que eu não posso perguntar certas coisas. Realmente, você não pode perguntar para a pessoa se ela quer engravidar, se ela quer ter filho. E certas, por exemplo, qual é a religião dela? Você não pode perguntar algo que deixa a pessoa constrangida. Mas, numa conversa, você tem que perguntar com educação e carinho, porque, por exemplo, você não vai pegar uma pessoa de 400 quilos para trabalhar em altura, porque o cinto de segurança só vai até 120 quilos. Então, quem contrata, ela tem que estar muito bem habilitada para saber dos riscos que ela está colocando para dentro. Então, o que o psicossocial fala aqui dentro da lei, tá? Isso daqui, gente, é a NR1, da onde vem a lei do psicossocial. Então, eu coloquei aqui só para vocês verem, que a vigência é de 25 de maio deste ano, que ela vai entrar em vigor. Porém, já faz um ano que essa lei já está escrita. Ok? Então, lá, o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem de agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidente, ergonômicos, incluindo fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Ok, como eu vou fazer isso, meus amores? Alguém sabe me falar? Como é que eu vou fazer? Ok, vou contar uma história rápida que aconteceu comigo ontem para falar do psicossocial. Eu fui atender um cliente ontem à tarde. E lá nós íamos fazer uma descrição de cargo para fazer cargos e salários, para melhorar os salários, benefícios e os bônus dos funcionários. De repente, a recepcionista deu um berro, deu um soco na mesa, catou a bolsa e foi embora. Eu saí correndo atrás dela. Fulana, o que aconteceu, pelo amor de Deus? Ela falou, eu não suporto atender 100 pessoas por dia. Eu estou ficando louca. Eu falei, calma. Você veio como? Vim de ônibus. Eu falei, calma, do jeito que você tá, eu não vou deixar você ir embora. Peguei ela, fui conversando com ela, no meio do caminho eu parei, tomamos uma Coca-Cola e comemos uma coxinha com varizes, deixei ela em casa. Voltei para o cliente e falei, esquece o que a gente vai fazer. Ele falou, o quê? Falei, não, nós vamos mapear por que essa secretária, por que a atendente está atendendo 100 pessoas por dia. Gente, é desumano, porque ela tem que atender o WhatsApp, atender o telefone, atender o cliente no balcão, responder aos funcionários, não dá. E, às vezes, para a empresa, o dono da empresa, o líder, o gerente, ele está tão acostumado com o caos que ele não vê que algumas pessoas estão sobrecarregadas. Ele só vai perceber que ela está sobrecarregada se ela se afasta, se ela cai a imunidade e fica doente, ou se realmente ela vai no CAPS pegar um atestado CID-F, que quer dizer o quê? CID-F quer dizer psicossocial, que a pessoa está em sofrimento. Ah, mas isso é frescura. Não é. Não é até acontecer com você. Você sabe o que é esgotamento mental, gente? É você acordar 3 vezes à noite. É você ter um sono raso. É você se alimentar com compulsividade ou comer pouco. É você não ter movimentação, você não ter força física, você tá com um copo na mão, procurando o seu copo, você vai falar alguma coisa e você esquece, a sua mesa tá um caos, porque você já não sabe o que é urgente, semi-urgente e super urgente, você se perde, você começa a ficar antipático, mal-humorado, você começa a dar patada, e isso quer dizer o quê? Oscilação de humor,
quer dizer o quê? Alguma coisa na sua vida está errada. Como nós passamos muito mais tempo dentro da empresa, muito tempo no transporte, indo para a empresa e voltando para casa, está todo mundo esgotado. A Ana Cláudia está falando que essa geração não sabe receber crítica. Ana, eu tenho 50 anos. Eu não sei receber crítica até hoje. E eu não sou dessa geração, Ana. Eu tenho 50 anos. Dependendo da forma que a pessoa fala comigo, eu fico chateada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é o que eu quero, é o que tem que ser. As coisas mudaram. E a gente tem que mudar junto. Eu não estou falando para vocês que vocês têm que pegar o trabalhador no colo, socar a mamadeira lá e fica... Não é isso. Mas como é que você quer cobrar algo que você não sabe dar? Por exemplo, vou mudar a tela aqui, que a gente já leu sobre a lei. Então, a lei está aqui, tá? Então, vou mudar a tela, continuando, pegando aqui a dica da Ana, tá? Só um segundinho, meus amores. Vamos lá. Vou falar da Ana. A Ana vai contratar a K, né? A Ana vai contratar a K. Eu disse que o dono da empresa vai ter... Ah, calma aí, Aninha, deixa eu ler aqui bonitinho. O dono da empresa vai ter que dizer... Blá, 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 e perdi ela. Vai dizer que é falta de gestão de tempo. É realmente, todo mundo está com falta de tempo. Aí arroba Ana Cláudia, né, mas foi a Kathleen que disse que a geração sabe receber crítica. Bom, enfim, meus amores, daqui a pouco eu leio tudo, eu respondo tudo com muito amor e carinho, tá? Mas vamos lá. Não, vou pegar a K, que a K já é conhecida aqui, então vamos lá. A K vai me contratar. Ela me contratou porque ela estava com urgência, ela precisava da demanda da mão de obra de uma pessoa para trabalhar lá no RH, no departamento pessoal, seja lá onde for. Ela me soca dentro da empresa. Ela me contrata de qualquer jeito. Eu vou fazer lá o admissional de qualquer jeito, o médico vai olhar para minha cara e vai falar: tá respirando, tá apta, pode trabalhar. Chegando lá na empresa, o que as pessoas fazem? Ela vai pegar uma pessoa inexperiente, ou que está entrando agora, ela vai... Ó, você vai ficar com essa pessoa aqui e ela vai te ensinar o trabalho. Cadê a preparação da pessoa que já está atolada de trabalho e ainda tem que ensinar uma outra pessoa? Nenhum dos dois vai entregar a demanda de trabalho. Nós estamos vivendo num momento que não é geracional. Nós estamos vivendo num momento que a gente só vê coisa ruim no outro. Porque o que eu faço é perfeito, mas o outro é fofoqueiro, o outro é incapaz, o outro é lento, o outro só falta, o outro só erra. E cadê alguém da empresa, dono, gerente, diretor, CEO, encarregado, líder, que senta com aquela pessoa e faz a transição dela? Óbvio que eu estou falando aqui não é utopia, tá, gente? Tem gente que entra na empresa que tem um braço curto, que nem o Tiranossauro Rex, que não quer fazer nada. Esse daí, ó, você manda embora rapidinho, não fica com ele anos, manda embora. Eu escuto muito assim, gente. Ruim com ele, pior sem ele. Sua gestão tá errada. A sua gestão tá errada. Tem mão de obra, só que você tem que ter paciência de lapidar a pessoa, tá? Bom, vamos lá. Voltando aqui, depois eu vou ler tudo que vocês escreveram com amor e carinho e eu vou explicando. Então, a lei do psicossocial, ela foi lançada junto com o E-Social lá em 2014. Em 2018, veio uma tabela, no qual eu vou mostrar aqui para vocês, uma tabela do E-Social voltado para a área de segurança e medicina do trabalho, dizendo tudo que a gente tem que fazer dentro dos documentos e palestras, porque o psicossocial começa na contratação e termina na demissão. Só que você tem que desenvolver esse profissional, né? As empresas querem contratar pós-doc, pagando um salário mínimo. E as coisas não são assim. Às vezes você até contrata um pós-doc, só que ele vem com vício de outras empresas e esses vícios não cabem dentro da sua empresa. E aí que você tem que lapidar. E socar uma pessoa nova em quem já está
assoberbado de trabalho não é ensinar, tá? Vamos supor que você vai pegar uma pessoa de marketing, uma pessoa de vendas, uma pessoa do comercial. O que a maioria das empresas, a pessoa chega, não tem aonde sentar, não tem um computador, não tem um celular, ela não tem a ferramenta para trabalhar. Carla, o que isso tem a ver com psicossocial? Tudo. Porque a pessoa sai da casa dela para executar uma tarefa. Chega lá, ele está encostado em alguém o dia inteiro sentado escutando o que ele tem que fazer. Mas como é que ele vai fazer se a outra está fazendo no computador dela? Tranquilo? Enfim, depois a gente fala de pequenas, médias e grandes empresas, o que é o ideal, né? Voltando aqui para a lei, 2014 fez a lei, 2018 saiu a tabela, e 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 anos para você implantar. Não é o psicossocial, são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. 8 anos. E por que não implantou? Porque meu contador não falou, porque a segurança do trabalho não falou, porque a medicina não falou, porque o não sei quem mais não falou, ou o RH, coitado do RH, e o RH falou, o DP não falou. Então, sempre alguém vai colocar a culpa em alguém, mas nós tivemos 8 anos para ter essa tabela. Essa tabela que eu estou aqui apresentando para vocês, ela foi lançada em 2018. Enfim, vamos ler aqui. O psicossocial, ele está dentro do risco ambiental que chama ergonomia, meus amores. Você contratou um funcionário, você já tem que fazer uma análise de ergonomia. Você tem 10 funcionários, já contrata o profissional para fazer a ginastiquinha laboral. Tranquilo? As pessoas esperam ultrapassar o tempo ou ter quase uma multa para implantar as coisas. Prevenção é melhor do que multa, né? Então, voltando aqui, tem o código do E-Social e lá, ergonômico mobiliário. O que isso tem a ver com psicossocial? Por exemplo, um posto de trabalho improvisado. Você acha que a pessoa vai ficar feliz sentada? Eu tenho, a Carla tem 1,58 m. Aí a pessoa vai me contratar para trabalhar, a mesa bate no meu nariz e a cadeira que eu sento, fico com o pezinho que nem criança, retendo os meus vasos sanguíneos da perna. Chega no final do dia, meu pé vai estar um pão. Porque o mobiliário não foi feito para mim, eu fui socada no posto de trabalho, né? Mobiliário sem meios de regulagem e ajuste. Equipamento ou máquinas sem regulagem. Posto de trabalho não planejado. Assento inadequado. Encosto do assento inadequado ao ajuste. Vamos falar de empresa? Pessoas que trabalham com vendas. Hoje, dentro da ergonomia, está escrito lá que a pessoa ela tem que fazer uma rotatividade. A pessoa que é vendedora, existe um banco que você fica semi em pé, né? O Valdemir falou aqui que a crítica é absolutamente normal. Exatamente. Conversar é normal. Eu acho que nada é crítica, a não ser que você tenha a intenção de machucar. Mas se é conversa, por exemplo, eu vou falar assim, ô Juliana, vem aqui. Lembra que nós passamos por esse processo? Sim, e eu percebi que você tem feito muita coisa errada. Vamos repassar o processo para ver aonde você não entendeu, para você entender? Isso é uma crítica? Não, isso é uma conversa. Mas, ao mesmo tempo, eu estou fazendo o quê? Eu estou, de novo, ensinando ela. E vou ensinar quantas vezes for necessário. E se eu perceber que em algum processo do que eu estou ensinando ela não entender, eu já logo entendo que ela não é própria para executar aquele serviço. Porque nós somos limitados. A gente não consegue aprender tudo. Nós somos bons em algumas coisas, marromeno alguns e péssimo em outros. E tá tudo bem, tá? Então, vamos lá. Encosto de assento. Não, eu estava falando do banco. Então, se você tem uma loja de roupa, poxa, não precisa deixar o seu vendedor em pé o dia inteiro. Compra uma cadeira ergonômica para ele passar um período semi-sentado.
Faça um rodízio de trabalho entre eles. Hoje você entra numa loja, o que o pessoal está encostado numa arara, com o celular na mão, com cara de quê? De poucos amigos. E aí, quando nós, clientes, a gente vai entrar dentro de uma loja, a gente já está de mau humor, porque a gente vai na hora do almoço, tem que ser rápido, porque a gente quer comprar, né? A pessoa vem e fala, ai, tudo, coitada, a pessoa tenta até ser simpática, oi, tudo bem, isso aqui, não sei o quê, meu nome é fulana. Você fala, só tô olhando. Mentira, você quer comprar, mas você fala que você não quer a pessoa no teu cangote. Trata o seu funcionário para ir chegar com elegância e falar, olha, meu nome é Carla, eu sou a vendedora responsável por você, te deixarei à vontade, estarei por aqui caso você necessite de auxílio. Pronto, você fez a sua apresentação e disse para o cliente que você está disponível. Eu posso ficar sempre sentado? Posso, porque a empresa ela tem que ver a postura e também tem que ver se a pessoa está confortável no seu trabalho. Voltando aqui para a tabela. Trabalho com necessidade de alcançar objeto. Eu sou baixinha, tem coisa que eu não consigo alcançar lá em cima. Preciso de um auxílio de quê? De uma escadinha. Equipamentos ou mobiliários não adaptados à antropometria. São pessoas pequenas, no caso, eu, né? Aqui, só um segundo. Dentro daquela tela que eu falei, tem psicossocial, porque uma pessoa que vai trabalhar 8 horas e 48 minutos de pé, 8 horas e 48 minutos sentada, ela tem que, eu não estou falando para a empresa gastar dinheiro com mesa cara e cadeira cara. Eu estou falando para ter um mobiliário para a pessoa sentar com conforto. Porque a gente não pensa no conforto do outro, tá? Quando eu falo outro, é o trabalhador. Bom, ergonômico organizacional. Trabalho realizado sem pausas pré-definidas para descanso. Sabe quem trabalha com produção? A pessoa fica ali na produção, pá, 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 pá. Hora do almoço, para só na hora do almoço. Volta na hora do almoço. Gente, todo mundo volta da hora do almoço babando de cansado. Porque a comida cai ali, o que o corpo faz? Concentração de sangue aonde tem que estar, cai mesmo a produtividade. Então, se você já tem o psicossocial na empresa, você sabe que de tal hora e tal hora a pessoa está fazendo o quê? Ela está, eu ia falar ruminando, olha que coisa horrorosa. Saúde, Lu. Ela está em digestão. Então, quando a pessoa está em digestão, ela fica um pouco mais lenta, um pouco mais lerda. Mas isso não está na produção, porque você tem que fazer uma peça a cada 30 segundos, né? Necessidade de manter ritmos intensivos de trabalho, trabalho com necessidade de variação de turno, monotonia. Monotonia são aqueles vendedores que às vezes passam o dia inteiro sem nada para fazer. Vai numa loja de carro, numa concessionária de carro, numa quarta-feira, tá todo mundo contando teia de aranha, porque não tem cliente, né? Trabalho noturno, gente, o natural do ser humano que nós somos, o que mamífero, é dormir à noite e ter um período acordado durante o dia. Quando a pessoa trabalha à noite, ela vai contra a natureza dela. Então, isso é psicossocial também, tá? Insuficiência de capacitação para execução. Por exemplo, você vai contratar uma pessoa para trabalhar no RH. Ela até fez a faculdade, mas será que ela está preparada para executar as tarefas que a sua empresa ou setor necessita? Talvez não. E você acha que em 45 dias a pessoa vai aprender? Não. Todo curso que eu dou no IBDEC, eu falo para os meus alunos. 45 dias não são 45 dias. Você pega 45 dias menos. São 4 semanas. 2, 4, 6, 8. 45 dias menos 8 dias, porque sábado e domingo. Isso quando não tem feriado. Então, vai dar aí mais ou menos uns 37 dias. Só que ela não trabalha 37 dias corridos.
ela tem 8 horas e 48 minutos, então o tempo é menor, porque ela não fica 24 horas na empresa. E aí, se você transformar as 8 horas e 48 minutos, vai dar mais ou menos 32, 33 dias. Gente, não dá para aprender um serviço novo, o propósito da empresa, uma demanda da descrição das tarefas dela em 30 dias. Só que as empresas, os líderes, os encarregados não entendem. Pessoas novas, mesmo que ela venha com uma bagagem enorme, ela tem que passar um período em aprendizado para depois desenvolver. Você vai soltando a criatura aos poucos, né? E dando o feedback e o feedback. O que é feedback, feedback? Toda semana, sei lá, vou pegar aqui o Vladimir. Vladimir, olha, semana passada, reunião de 10 minutos. Ó, semana passada teve esse contratempo, teve esse equívoco, teve não sei o quê. Vamos repassar aqui para rapidinho, para ver se você entendeu a demanda. Pau na jaca essa semana. Então, você dá um positivo para a pessoa e o negativo, você não chama atenção. O negativo, você refaz a forma de aprender. Para quem trabalha com recursos humanos, o DHO, ela sabe que existe uma tarefa muito maravilhosa, chama 4Ts. Troca, 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 não. Trata, 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 troca. Quando fala troca, não é mandar o funcionário embora, é trocar a forma de ensinar. Hoje as empresas, elas são obrigadas a ensinar os trabalhadores. Tranquilo aqui? Enfim, no final ali, ó, desequilíbrio entre tempo de trabalho e tempo de repouso. Gente, tem gente que não está almoçando, porque ela tem tarefas, ela tem entrega, ela não está conseguindo comer. E quando ela come, ela passa mal. Como é que a saúde dessa pessoa vai ficar? Aí depois ela se ausenta porque ela pegou uma gripe, ela se ausenta porque ela está com Covid, ela está com dengue, ela está com qualquer coisa. O que a empresa fala? Ah lá, faltou de novo. Mas cadê o RH? Cadê o líder para sentar com a pessoa para entender a demanda dela, né? Estudos dizem que hoje um adulto entre 23 a 55 anos estão fazendo serviço de 7 pessoas, porque as nossas informações estão muito rápidas. Gente, antigamente eu dava conta das minhas tarefas, hoje eu não dou mais, porque é muita demanda em cima da demanda. Tranquilo aqui, meus amores? Vamos passar para o próximo slide. Riscos ambientais ergonômicos. Condição de trabalho com nível de pressão sonora. Ô, gente, vai trabalhar numa mecânica, numa empresa que é pneumática, numa empresa que tem muito barulho. Chega uma hora que você fica irritado, porque o que é o som? O som é algo invisível que você ouve e escuta, porém os seus órgãos internos sentem. Vai numa danceteria um dia qualquer, ou num botequinho, encosta o seu corpo na caixa de som. Você vai vibrar. Então, o ruído, ele é vibração. Então, ele passa pelos tecidos, pelos músculos, e ele faz o quê? Ele é vasodilatador. Para as mulheres que trabalham em ruídos acima de 85 decibéis, elas têm varizes, aumenta a pressão sanguínea, cai cabelo, fica surda e aumenta para algumas aumenta o fluxo sanguíneo, para outras varizes. Isso que eu não estou falando na menopausa, tá? Porque a menopausa hoje ela tem que ser tratada também dentro da empresa. Tranquilo? Então a gente tem que ver o nível sonoro. Condições com a temperatura. Não sei aqui, mas se tiver alguém aqui, já levanta a mãozinha e me fala: alguém trabalha na área rural aqui? Ou trabalha em condições de muito frio ou muito calor? Ah lá, a Kelly, a Ivonete. Gente, muito frio, muito calor, o ser humano não aguenta.
Aí tem que ter uma rotatividade. Ela trabalha 1 hora e 48 minutos, tá na lei. Depois ela sai da sala, ela sai do local e fica 40 minutos fora. Gente, 40 minutos para o corpo voltar ao normal, para depois ele se estressar novamente. Quem trabalha em escritório, que tem várias pessoas, por exemplo, eu sou uma pessoa que estou na menopausa e eu sinto calores horrorosos. Só que tem gente que tem frio. Agora você imagina eu querendo colocar o ar-condicionado no 18 e a outra pessoa, o ar-condicionado está no 26, ela está morrendo. Dá para trabalhar junto? Não dá. Vai ter que ter um. Eu vou ter que sofrer um pouco, a outra pessoa vai ter que sofrer um pouco. Vai ter uma média, mas tem que ser conversado, né? Umidade, pouca iluminação, por exemplo. Casa, escritório, fábrica, loja. O pessoal não compra uma lâmpada específica para a iluminação dos olhos do trabalhador. Ele compra uma lâmpada. Precisa ter luz. Luz demais faz mal para o trabalhador. Luz de menos faz mal para o trabalhador. Luz demais para o trabalhador irrita a pessoa e cega ela. Pouca luz, dificulta o trabalho. Certo? Tranquilo? Vamos para o próximo. Aqui vem o famigerado. Carla, antes de você entrar aqui no psicossocial, o que eu, como RH, BHO, DP, contabilidade, jurídico, líder, encarregado, empresário, diretor, dono de empresa, empresário faz? O que você tem que fazer? Entenda os riscos ambientais e melhore. Não é hoje, não é amanhã. Faça um cronograma. Nós estamos, hoje é dia 9 de abril. Faz uma tabelinha, o que você pode melhorar em abril. Faz uma tabelinha que você pode melhorar em maio. Se você pegar de abril a dezembro e todo mês você fizer uma pequena ação, uma pequena palestra, uma pequena reunião, uma pequena melhora, uma pequena troca de alguma coisa, quando chegar no final do ano, você olhar para trás e mapear isso, você vai ver quantas coisas você fez em pequenas doses. Lembra que eu falei da moça que eu estava lá ontem, que ela deu um despirucamento e surtou? Então, eu fui para fazer uma coisa, acabei fazendo outra. E o que a gente conseguiu mapear? É que dentro do atendimento daquela empresa, que era uma gráfica, haviam 4 pessoas que faziam orçamentos. Só que 2 estavam sobrecarregadas, uma tinha um atendimento de 15 pessoas por dia e o outro estava fingindo que estava trabalhando, porque ela ficava andando pela produção, ela ficava andando não sei o quê, malemar ela atendia 3 pessoas. O que nós fizemos? Eu falei, vamos mapear. Essa pessoa que é mais nova, então ela vai fazer isso, isso, isso. Essa que tem mais tempo de empresa vai fazer o que ela faz, mais isso, isso, isso. Você que está 200 anos na empresa, você vai fazer isso daqui que é muito específico. Chamei a dona da empresa e falei, e você vai fazer isso, isso. Mas você tem que trabalhar. E a gente mapeou. Hoje já me deram um feedback. Carla, ela me ligou na hora que eu cheguei aqui na minha casa, 6 horas da tarde, que eu ia almoçar às 6 horas da tarde. Ela ligou para mim e falou, por que não fizemos isso antes? O dia foi maravilhoso hoje. Você entendeu que às vezes você precisa parar e mapear? Por exemplo, a Josiane Faria. Josi, eu não sei o que você faz, meu amor, mas amanhã você vai pegar a sua mesa, o seu posto de trabalho, e você vai mapear o seu risco social. O que tem de errado ali? Porque começa com a gente, para depois a gente ir para o outro, entende? Bom, vamos lá. Aqui são os riscos psicossociais, no qual vocês têm que tratar com treinamento, palestra, campanhas, manual de boas condutas, tratar e trocar a forma de tratar ou a forma de ensinar o serviço dos seus trabalhadores. Isso é psicossocial.
E se mesmo assim, algum dos seus trabalhadores faltar, porque ele está com algum problema, professora, o que você nos diz de reunião com duração de... Eu cortaria os pulsos. Reunião de 1h30, 2 horas, tem que ser muito técnica, porque eu cortaria os pulsos. Fala, oh, vai para o final da conversa, que eu só quero saber isso, né? Reuniões longas, pode ter certeza que 40% é abobrinha. Porque aí o cara lembra do periquito, ele lembra do não sei da onde. Reunião tem que ser prática. O tema é tal, feedback. Acabou, todo mundo vai trabalhar. Tem que ser assim, né? Bom, eu que agradeço pela pergunta. Riscos psicossociais. Vamos todos, 87 pessoas pensando juntos, vamos lá. Você hoje tem excesso de situação de estresse? Ok? Então, eu vou um pouco mais antes. Você acorda preocupado, todo mundo acordou amanhã, 5h30 da manhã, ok? Porque você tem que estar 7 horas, não, tem gente que anda 2 horas para ir para o serviço, 1h30, né, o trânsito. Então, você acordou 5h30 da manhã, você foi tomar café, você foi passar sua roupa, você se trocou, entrou dentro do seu carro, no busão e foi para o serviço. Ao acordar até chegar no serviço, você lembrou de tudo que você tem que fazer no trabalho. Você lembrou tudo que você tem que fazer no seu pessoal, você já xingou uma meia dúzia de pessoas aí. Você já não chega feliz no trabalho. Sentou no seu posto de trabalho, o que acontece? Você nem sabe por onde começar de tanta demanda de tarefa que você tem que fazer. Tranquilo? Nesse meio tempo que você está ali se organizando de manhã, alguém te chama, alguém te interrompe, o telefone toca, e-mail chega. Conclusão, você nem começou a tarefa, você já tem que parar a tarefa. E aí você tem que fazer uma coisa super focada. Você não foca. Porque para você focar, você tem que ir para o subterrâneo. Você tem que ir para uma sala fechada a 7 chaves, para ninguém te encher o saco. Mas não é assim a vida de um adulto hoje. Então, a pessoa já levanta estressada porque ela não deu conta nem de chegar no serviço. Por que tem briga no trânsito? Porque as pessoas estão despirocadas por excesso de tarefa, né? Situação de sobrecarga de trabalho mental. Gente, eu trabalho com parte mental. O meu trabalho é intelectual. Eu não durmo à noite. Eu tenho insônia gravíssima. Eu tenho que tomar remédio e fazer exercício físico 30 minutos antes de eu dormir, porque eu tenho que cansar o corpo, cansar a mente, tomar remédio para eu dormir. Porque minha cabeça não para. Agora, você imagina, o dono da empresa. É muito fácil, viu? Para quem é CLT, é muito fácil a gente meter o pau no dono da empresa. Mas você não sabe. De repente, ele está lá com um puta carrão, viaja 4 vezes ao ano, mas você não sabe se ele financiou o carro, você não sabe se ele financiou a viagem, você não sabe se ele está devendo, se ele pegou dinheiro com a agiota. A gente vê o externo, mas a gente não vê o interno. Ok? Então vamos lá. Situação de estresse, situação de sobrecarga mental, exigência de alto nível de concentração, atenção e memória. Pede para uma pessoa que fecha a folha, tem que pegar o cartão de ponto, junto com o atestado, e vai fechar a folha se essa pessoa é feliz quando ela está fechando a folha. Não é? Não consegue ser feliz. Vai a pessoa digitar no software 3 segundos de atraso. Pronto, o funcionário vai praguejar você para o resto da sua vida, porque você não pagou 3 segundos para ele da hora extra dele, né? Trabalhos em condição de difícil comunicação. Gente, esse daqui é o pior de todos para mim. Dentro de uma empresa, a empresa é como se fosse uma família, não é família, tá? Mas é como se fosse a família. Tem o mal-humorado, tem o bêbado, tem o fofoqueiro, tem o quieto, tem o braço curto, tem de tudo dentro da empresa, né? Só que você é pago para trabalhar, você não é pago para fazer amigo. Então, você tem que trabalhar com esse pessoal que é diferente de você.
Só que quando a empresa não tem comunicação, tá tudo errado. Por mais que você odeie aquela pessoa, dentro do trabalho você tem que ter comunicação, gostando ou não. E aí tem as pessoas que eu denominei de giló. Sabe aquela pessoa giló que ela fala assim, eu sou assim mesmo, e é isso. Amor, o seu reino acabou. Que agora a gente tem um psicossocial. O seu giló vai ser tratado com uma terapia, vai ser tratado com uma palestra, vai ser tratado com conversa, porque não vamos mais aceitar as pessoas mal-humoradas. Ô, Tati, a gente já se fala, tá? Então é o seguinte, olha só outra coisa. A pessoa mal-humorada, quando ela chega, ela traz a escuridão para o local. Só que a pessoa em excesso em alegre, ela atrapalha todo mundo também. Então a gente não pode ser nem muito pateta, mas também não pode ser tão giló, né? Você tem que saber ali se controlar, né? Quer morder o coleguinha de trabalho? Tá com vontade de beliscar ele, meter a mão na cara do colega? Sai, vai pro pátio e berra. Volta, continua a trabalhar. Quer enforcar o chefe, enfiar o extrator de grampo na mão dele, vai para fora e pega 5 minutos de sol. Fez assim na camisa. O que você está fazendo? Fotossíntese. E volta para a sala. Porque às vezes é só você mudar de ar, porque senão você mata o colega. Porque a gente está assim, entendeu? Vamos voltar aqui. Então, comunicação tem que ser efetiva, e isso se resolve em reuniões, tá? Excesso de conflito hierárquico. Vamos supor que a Luciene Lima trabalha numa empresa que ela tem 4 chefes, esposa, esposo e 2 pessoas despirocadas. Aí chega um e fala assim, Lu, preciso que você faça isso. Aí chega a outra, a Lu tá fazendo, ela fala assim, ô Lu, eu preciso que você faça isso agora. Não, mas eu tô... Não, é agora, para. Aí chega o outro, manda também, outra manda. Quem que é a Lu ali? Quem que é a Lu? Não tem Lu. Então, a Lu, ela tem que aprender a falar não. Gente, falar não para chefe é doído. É doído, ainda mais pessoas da minha geração, é doído, porque a gente aprendeu o seguinte na vida: não faça o que eu faço, mas faça o que eu mando, né? Então, ela, não, chega o primeiro patrão e fala, Lu, preciso que você faça essa demanda. Eu estou terminando uma tarefa, assim que eu terminar, eu já ponho a sua. Ela põe lá um post-it colorido, vem o outro, assim que eu terminar minha tarefa, porque ela tem que ter sequência de tarefa, porque senão o trabalho de concentração e memória dela, o cognitivo, já era. Por que que tem tanto erro hoje em dia? Porque a gente não tem tempo hábil de ler o que a gente escreve com calma. Porque tem aqui, ó, um monte de coisa atrapalhando a gente, né? Assédio de qualquer natureza, gente, assédio, todo mundo sabe, desde 2023, que entrou uma lei que é obrigatório, uma vez por ano, e um profissional de alto gabarito dentro das empresas dá curso de assédio moral e assédio sexual, tá? O assédio moral hoje é de baixo para cima, de cima para baixo, transversal, vertical, blá, blá, blá. Por exemplo, uma faxineira pode assediar o dono pode assediar a moça do RH. A moça do RH pode assediar um coordenador, o vendedor pode assediar um cliente. Então, assédio moral é uma coisa séria. Por exemplo, olha só uma coisa que as pessoas não sabem que é assédio, mas é. Estou falando com a Josiane Faria, ela fala algo que eu não concordo no pessoal e eu faço assim, ó. Assédio. A gente tem que aprender a controlar a diarreia facial. A gente não pode ter. Olha, pega um espelho e, ó, cara neutra. Você não pode sorrir, senão a pessoa vai achar que você está debochando dela, mas cara neutra. Tá tudo bem se a pessoa te xingar, é mais sobre ela do que sobre você. A gente também xinga as pessoas mentalmente, mas você não pode bufar
olhar com o olhinho para cima. Você tem que, por mais que aquela pessoa esteja errada, por mais que você já ensinou 438 vezes, por mais que você já mapeou, deu feedback, deu feedback, quando você vai falar com a pessoa, tem que ser num tom neutro, num tom educativo, para a pessoa ir para frente. Se você quer punir a pessoa, manda embora. E nem peça para a pessoa pagar os 30 dias, porque isso é punição, tá? Ah, mas ele... Não, a pessoa pede para... fala, não, mas eu não vou pagar 30 dias para... Porque assim, ó, as empresas são assim, ó. A gente pensa pequeno. Hã? Eu falo uma coisa para você, eu tenho imaginação, tá? Eu vou mandar a Kathleen embora, a Kathleen Francisca embora hoje. E vou pedir para ela pagar 30 dias. Ainda, calma aí, ela está comigo há 5 anos. A cada um ano são 3 dias a mais no aviso prévio. Ela vai ter que pagar uns 47 dias de aviso prévio. Eu fico grávida, eu pego atestado, eu me afasto pelo INSS, eu dou acidente do trabalho. Sabe quando a empresa vai se livrar de mim? Nunca. Então, contratem devagar e mandem embora rápido, tá? Pensem no que você... Empresa punitiva só vai se lascar. Empresa cognitiva, ela vai desenvolver a pessoa e quando tiver que desligar, ela vai desligar. Muito obrigada. Vou mandar a Lu embora agora, né? A Luciana embora. Lu, gratidão, mas enfim, ao nosso propósito, não fala mais com o seu propósito e a gente vai desligar você hoje. Volte daqui tantos dias que a gente vai fazer a sua rescisão. Não foi neutro, entendeu? Sem punição. Eu escuto muitas empresas falar assim para mim, Carla, manda para mim, por favor, o modelo da advertência que eu vou dar advertência para a Josiane Faí, porque ela faltou de novo, porque ela só falta. Meus amores, quem trabalha com RH, DP e DHO hoje, sabe que o normal de um funcionário é faltar 2 dias por mês agora. Isso é natural, porque a gente está bichado de doente. Está todo mundo com baixa imunidade. Então, faltar 2 dias é normal. Mas eu não aceito. Então, vamos todos fazer tratamento. Porque a gente tem que aceitar, porque a vida está diferente. Tranquilo? Vamos voltar aqui. Excesso de demandas emocionais e afetivas, assédio de qualquer natureza, trabalho com demandas divergentes, desvio de função, para falar mais bonito aqui, entendeu? Hoje todo mundo tem desvio de função, né? Dupla função, tripla função, mas não pode. Se tiver, põe no salário da pessoa desvio de função. Tranquilo? Desvio de função. A Juliana Bissotto entrou em férias e a Adriele Barbosa vai fazer o serviço dela. Acúmulo de função. A fofa vai ganhar? Não. Não vai. Voltando. Exigência de realização de múltiplas tarefas, insatisfação no trabalho e falta de autonomia, por exemplo. Por que colocou falta de autonomia? Nenhum funcionário ele tem autonomia 100% dentro de uma empresa. Por isso, ele tem que saber, decora e salteado, a descrição das tarefas dele. Entendeu? A empresa, o líder, o encarregado, o gerente, ele não pode punir um funcionário se a própria empresa não deu a descrição de tarefa dele. Se ele tem que fazer a tarefa diária, semanal, quinzenal, mensal e esporádica, ele tem que saber. Porque como ele não tem autonomia no trabalho, tudo que ele faz, ele tem que pedir amém, então ele tem que saber o que ele tem que executar. Porque se ele executa algo errado, o que a empresa vai fazer? Vai punir ele, vai querer dar advertência para ele. Você não... Mas você sabia. Não, eu não sabia. Eu não sabia. Então, faça certo para, se tiver que punir, punir certo, ok? Isso aqui que eu acabei de falar e as 2 tabelas anteriores são psicossocial. Como é que vocês vão fazer isso no dia a dia? Lembra que eu falei para vocês
fazerem um cronograma de trabalho, então vocês vão entrar com o quê? Treinamento, palestra, capacitação, habilitação, qualificação e campanhas. Abril, a gente vai fazer tal coisa. Maio, tal coisa. Junho, julho, agosto, setembro. Se vocês fizerem isso mensalmente, melhorando pequenas ações, depois, sabe o que vai acontecer no outro ano? É só manutenção. Porque vocês já acostumaram a fazer aquilo. A forma de falar é manutenção. A forma de fazer entrevista vai ser manutenção. A forma de executar uma comunicação com um trabalhador. Vamos falar dessa geração? Ó, vamos falar de 300 anos de trabalho industrial humano, tá? Vamos falar de 300 anos. Em 300 anos, gente, 200, vai, para ser mais preciso, em 200 anos é a primeira vez que 4 gerações estão trabalhando juntas. 4. E as gerações não falam a mesma língua. Não falam hoje e não vão falar nunca. Nunca falaram, entendeu? Eu tenho 50 anos, eu tinha divergência com os meus pais, eu tinha divergência com os meus patrões, tinha divergência com meus clientes, como eu tenho ainda hoje. Então, nós temos que saber o nosso local, mas as pessoas também têm que ser o quê, gente? Empáticas, e a gente tem que saber viver em sociedade. Uma pessoa, um recém-formado, uma pessoa entrando agora no mercado de trabalho, de 18 anos, ele não vai ter educação de uma pessoa de 60. Ele não vai ter a mesma experiência de vida e de trabalho de uma pessoa de 50. Ele não vai ter maldade e sapiência de uma pessoa de 40. Sabe o que uma pessoa de 18 anos tem? Juventude e rapidez. Ele vai aprender de forma tranquila. Você vai pegar uma pessoa de 18 anos que veio da favela, ele vai ser diferente de uma pessoa de 18 anos que veio de um condomínio. Você vai pegar uma mulher com filhos que é pobre, vai ser diferente de uma mulher com filhos que tem apoio, rede de apoio. Então, como é que você quer enfiar mente abaixo, goela abaixo, se a pessoa já vem machucada? A empresa, ela tem que fazer o quê? Ela tem que acolher, ensinar, habilitar, capacitar e qualificar. E se a pessoa não entrar dentro do propósito da empresa, cabe você, empresário, empreendedor, líder de departamento pessoal, todo mundo, manda embora essa pessoa com dignidade, porque às vezes ela não serve para você, mas ela vai servir para outro. Então não espera dar merda para você ficar puto com a pessoa para mandar embora. Não seja punitivo. Seja o quê? Preventivo. E a prevenção, ela vem com tudo isso que eu acabei de ensinar aqui para vocês, tá? Bom, saúde psicossocial é um trabalho panorâmico, né? Então, você tem que pegar, e é de cima para baixo. As empresas que pensam que arrumar embaixo vai melhorar, não. É de cima para baixo que arruma o psicossocial. E não é só o psicossocial, é tudo de cima para baixo, né? Enfim, o que é saúde, o que é psicossocial e por que é importante? Saúde. Cara, não tem coisa mais gostosa que eu sair da minha casa alimentada, protegida e com calma, sentada na minha cadeira e as coisas estarem em ordem para eu fazer. Vai ter caos. Nem todos os dias são perfeitos. E o caos é bom para dar uma sacudida na gente. É bom ter uma discussão, é bom ter uma divergência, mas todo dia loucura é insano, tá? Então, promover um ambiente de trabalho positivo é maravilhoso para
todos, né? Então, os fatores psicossociais no ambiente de trabalho, o que você tem que ver? Pode começar por vocês mesmos. Chega amanhã e fala, você tem excesso de demanda? Você pode, não é delargar, você pode delegar isso para outra pessoa, porque tem gente que capta o serviço e acha que só ela é competente para fazer, as outras pessoas não. Então, delega coisas para você. Ou, de vez você fazer de uma forma arcaica, inventa uma forma nova de fazer o seu serviço de forma mais rápida. Então, a sua carga de trabalho está com excesso de demanda? O ambiente que você vive é desrespeitoso? Por exemplo, vou falar uma coisa rápida aqui, que o nosso tempo está curto, tá? Um cliente meu, esses dias, estava puto, que aconteceu milhões de coisas erradas, e ele descontou em mim. Mas ele descontou de uma forma extremamente deselegante. Eu deixei ele gritar, bater o pé, falar com não sei o quê. Depois que ele parou, eu fui lá, peguei um café para ele, entreguei na mão dele e falei, essa é a primeira e a última vez que você fala nesse tom comigo, porque eu não te dei liberdade de você falar neste tom e desta forma comigo. A próxima vez será de outra forma. Toma o café, podemos começar e ficou tudo tranquilo. Você entendeu? Inteligência emocional que eu tenho comigo. Se eu fosse uma pessoa desequilibrada, lembra que eu falei para você do extrator de grampo? Eu tinha pegado um grampeador e tinha maiado na cara dele. Mas não é sobre isso. É sobre entender que a outra. Ah lá, isso mesmo, Lu. É entender que a outra pessoa, às vezes, está num momento ruim. Mas eu só falei para ele o que eu falei porque ele veio com palavrões no meio, com palavras de baixo calão. Então, eu já deixei ele, eu falei, ops, isso não, mas eu fui com carinho e respeito. Então, saiba identificar se... Deixa eu falar outra coisa, hein? Às vezes o tóxico é a gente, tá? Às vezes o problema é a gente. Então, olha para você e vê se você que não é o tóxico da vez. Porque às vezes pode ser você. E aí você faz o quê? Reflita e melhora isso, né? Falta de autonomia no trabalho é horrível. Insegurança no emprego. Sabe quando você vai trabalhar e você toda hora tem medo de ser mandado embora? Então muda o foco, vai fazer um tratamento, busca ajuda, vai no CAPS, fala com a sua amiga, fala com o seu marido, com o periquito, com o papagaio, mas muda a sua postura, porque a gente tem medo de perder o emprego porque a gente sabe que a gente é competente. E tá tudo bem. Só que se você quer seu emprego, faça diferente. Porque se você fizer igual, é você que vai para a rua, tá? Bom, eu amo essa palavra miséria. Suas misérias e o propósito da empresa. Sabe aquela pessoa mimimi? Então o seu mimimi é com você. Isso fala mais sobre você do que sobre mim. Aquela pessoa que você não pode falar nada que dói, é complicado, porque adulto fala palavras. Criança, você tem que saber falar. Adulto, não. Vamos supor, vou pegar aqui a Luciana Pilon. Olha o tom, gente. Luciana, não gostei da sua postura, gostaria que você não fizesse mais isso, vou te ajudar a você não ter mais essa reação, para que isso não afete os outros trabalhadores. Isso é uma bronca. Você viu o tom de voz? Eu falei para ela coisas duras, mas eu falei num tom ameno. Então, as suas misérias com o propósito da empresa, se não funde, gente, vocês estão na empresa que vocês trabalham, ou vocês abriram essa empresa, né? Porque vocês quiseram, vocês estão aí porque vocês querem. A gente vive aquilo que a gente aguenta. A gente vive aquilo que a gente quer. Então, a gente sofre porque a gente quer estar lá. É opcional. Então, vamos lá. Miséria, baixa estima, ansiedade, depressão, egoísmo, adulto mimado, pessoa manipuladora. Ela não vai caber dentro de uma empresa que tem lei, que tem padrões, que tem regras e tem normas. Então, saiba olhar para si se você está com miséria. Gente, não é vergonhoso tomar remédio para ansiedade e procurar a ajuda de um psicólogo. Aliás, todo mundo deveria passar por psicólogo, o psicólogo ajuda a gente a ir para o degrau de cima. Então, cuidado com as suas misérias, que elas não vão falar com o propósito da empresa, tá?
Valores e condutas éticas. Por exemplo, às vezes uma pessoa tem uma genuína preocupação com o interesse do outro. Ela não vai conseguir trabalhar numa empresa workaholic, né? Moralidade, valores que direcionam decisões, pensamentos e ações. Quando a sua conduta não vai com a ética da empresa, cara, entrou pela porta da frente, sai, não é para mim, e tá tudo certo, tá? Virtude, valores intangíveis, característica do humano, por exemplo, eu sou extremamente autêntica. Quem me conhece sabe que eu sou assim. E não é assim, pronto, acabou. Eu sou assim. E eu consigo ser flexível, eu consigo conversar com uma criança, com um adolescente, com um pré-adulto, com um adulto, com um velho e com um idoso, né? Hoje eu sou velha, eu fiz um curso esses dias aí para entender as idades. De 50 a 62 é velho, 63 para cima já é idoso, então eu sou velha. Solidariedade, princípios associados com relações ao convívio pacífico. Eu não gosto de falar alto, eu sou extremamente alegre, eu sou extremamente positiva, mas se eu tiver que virar casaco, eu também viro. Mas é uma parte que eu não gosto de acessar da minha pessoa. Então, eu sou extremamente pacífica. Consciência, a percepção da sua consciência do que é certo e errado. Vou contar uma coisa rápida aqui para vocês, tá? Eu faço a folha de pagamento e administro uma empresa aqui perto da cidade onde eu moro. E eu fiz uma cagada tremenda. A moça voltou de férias dia 2 de março, que era um domingo, e eu digitei do software dia 3 de março. Então, eu descontei um dia dela. Só que essa empresa, as pessoas sabem o meu caráter, elas sabem quem eu sou. A moça me ligou e falou: Carla, você anda bebendo? Eu falei: gostaria, mas não está dando tempo. Carla, você descontou um dia e eu não faltei nenhum. Falei, calma aí, amor, deixa eu ver o que aconteceu. Abri a planilha, eu falei, meu Deus do céu, ela chama Vanessa. Falei, meu Deus do céu, Vanessa, calma aí, me dá o Pix. Fiz as contas, liguei para ela em vídeo, porque, gente, escrever você entende do jeito que você quer, porque depende do seu humor para você entender o que está escrito. Falar no telefone, às vezes a pessoa está apurada, você está achando que a pessoa está brigando com você. Quando você liga em vídeo, a pessoa tem a oportunidade de ver o seu rostinho, entendeu? Aí eu liguei para a moça, falei, Vanessa, o seu salário é tanto, dividido por 220 horas é tanto, dá 76 e tanto, mais pelo meu erro, eu vou depositar R$ 80 para você. Fiz o Pix da minha conta particular para a Vanessa. Liguei para o meu cliente. Falei, Ito, fiz uma cagada e expliquei para ele. Ele começou a rir, que eu falei, oi? Por que você está rindo? Eu acabei de perder 80 conto. Ele falou, não, porque eu vou pedir para você errar todo mês, nós temos 15 funcionários, se você aí dá uma errada de 5 a 10 vezes por funcionário, você fica com a metade da folha de pagamento para você. Enfim, eu vou errar de novo, gente? Vou. Eu vou esquecer? Vou. Eu vou digitar errado? Vou. Só que eu tive altruísmo, moralidade, virtude, solidariedade, consciência e responsabilidade ética. É isso que a gente tem que ter. Não tenha medo de errar, mas tenha virtude e responsabilidade ética de resolver o problema. Fez cagada, resolve e relata, tá? Vamos lá? Para terminar, os impactos do psicossocial negativo dentro da empresa. Se você não implantar tudo isso que eu acabei de ensinar, você vai ter custo, porque vai ter rotatividade, vai ter muita falta, que a gente chama de absenteísmo, rotatividade, que a pessoa fica menos de um ano na empresa, e baixa produtividade. Isso tudo você pode mapear com antecedência, né? Quais as nossas estratégicas de prevenção? Avaliação de risco, intervenção, implantar treinamentos e palestras, paga curso na IBDEC para o seu funcionário, meu Deus do céu. Nós temos entra lá, a gente tem uma gama de cursos maravilhosos, com professores lindos e poderosos, que a gente pode ajudar você. Chame a gente para dentro, ou venha vocês para nós, né? Promoção, por exemplo, dá o dia do aniversário para o funcionário, meu Deus do céu, o que é um dia? Um dia do seu aniversário, fica em casa. Dá o dia do aniversário para ele e acompanha as oscilações do funcionário, porque às vezes o problema está fora,
mas você consegue ajudar ele dentro da empresa, tá? O papel da liderança é muito importante, tá? Hoje, o dono da empresa, o gerente, CEO, o líder, o encarregado tem que ser empático, comunicativo e dar apoio, tá? Aquele cara que vem com chicote estralando, que coloca você no tronco, já não serve mais. Trabalhar com medo não é desenvolver, tá? Ter boas práticas de estudo, então, programas de bem-estar, flexibilidade no trabalho e ter o canal de denúncia. Quais próximos passos que você pode implementar dentro da sua empresa? Um diagnóstico, um planejamento e uma implementação, que eu acabei de ensinar para vocês. Começa com uma coisinha pequena ainda em abril, né? Consequências do psicossocial. Uma empresa workaholic, uma empresa padrão, que vai socando serviço nos funcionários, uma empresa que não sabe setorizar, não sabe ensinar, aquela empresa que pensa que o funcionário, não, aqui todo mundo faz tudo, porque é o necessário. Uma empresa pequena, sim, mas uma empresa de 10 funcionários já não dá para fazer isso. Já dá para setorizar, né? Então, as consequências do psicossociais vai ser o quê? Burnout. Vai ser síndrome de esgotamento físico e mental, ansiedade e depressão, transtorno mental. Eu acho que eu tô com transtorno mental, viu, Lu? A pessoa não vai desenvolver a produtividade dela como ela fazia antes. Problemas de relacionamento interpessoal dentro da empresa e dentro de casa na sociedade também. Estresse, aumento do absenteísmo, né? E diminuição do intelecto dela, ok? Bom, aqui eu não sei como é que é nas empresas de vocês, mas vocês podem contratar em, prestem atenção, pelo amor de Deus, quem faz o laudo do psicossocial é a segurança do trabalho junto com a medicina do trabalho. Não vão me comprar coisa de psicólogo, não vão me comprar coisa de advogado, de terapeuta, porque essa daqui está dentro do escopo da segurança do trabalho. Se dentro do estudo da segurança do trabalho a área falar assim para vocês, meus amores, precisamos colocar um psicólogo aqui dentro, aí você traz o profissional. Mas não compre documento com a pessoa errada, que vocês vão se lascar, tá? Isso daqui é um software. Existem vários softwares hoje no mercado de segurança do trabalho que faz o laudo, as exigências laboratoriais para o psicossocial na área de segurança e medicina do trabalho. Eu vou passar rapidamente aqui para vocês verem, tá? Então, assim, esse daqui é um estudo verdadeiro de uma pessoa, de uma empresa que eu fiz. Então, assim, ó, conflitos de papéis laboratoriais. Tudo que tiver para o lado esquerdo e em vermelho é porque é negativo. Olha lá, a pessoa tem 40% de conflito, exigência cognitiva 63%, insegurança laboral 20%, pressão no trabalho 63%. Então, assim, isso daqui vai minando a pessoa com o tempo, né? Aí a gente tem os recursos organizacionais, se o funcionário tem recompensa, justiça, respeito, possibilidade de desenvolvimento, transparência, relação de respeito e confiança no trabalho, saúde emocional e bem-estar, identificação laboral. Tudo isso tem que estar dentro do PGR de vocês. Tudo isso tem que estar do PGR. E depois, lá no final do documento do PGR, você vai ter que trazer uma terapia para dentro da empresa, você vai trazer uma pessoa para falar sobre o CAPS, porque toda cidade tem CAPS hoje, treinamentos e palestras, reuniões com feedbacks e feedbacks, e tenham segurança do trabalho, não para exigência, para comprar documento, gente, mas sim para trazer a efetividade para dentro da empresa de vocês. Lu, é isso. Meus amores, eu espero ter contribuído um titico assim para vocês. Espero ter, como é que fala? Alugado um triplex. Espero que vocês fiquem doidinhos da Silva, porque é só assim que vocês vão entender o que é, viu?